Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje continuamos mais um vídeo da série do Salmo 91, baseado no livro da Peg Joyce Ruth, Salmo 91, Escudo e Proteção. Eu vou deixar o link nas descrições. Se você ainda não adquiriu a sua cópia, adquire ela agora. Esse livro é maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Quando nós pensamos que já vimos de tudo no Salmo 91, o Senhor vem e nos surpreende de novo, né? Porque primeiro ponto, né, nós vimos vários versículos, acho que até o versículo 10, onde ele nos ensina, né, a declarar a palavra. O que direi do Senhor? Nós declaramos a palavra. Depois ele adiciona uma dimensão especial, né, de proteção, que são os anjos, que ele dá ordem a nosso respeito. E agora nós vamos ver sobre pisar a cabeça de leões, leõezinhos e serpentes. Versículo 13 fala assim: ui, sumiu minha cópia, minha cola. Mas pisarei o leão, calcarei o leãozinho e a serpente. Então, o que vem ser, né, o leão, o leãozinho, a serpente? A autora, ela fala assim que leão são aqueles problemas grandes, são problemas violentos, que geralmente acomete a nossa família. Ela tem um prejuízo financeiro, onde nós devemos assumir assim com grande impacto. Então tudo aquilo que traz uma luta maior, um esforço maior, um gasto de energia maior para vir nos abalar, e abala, né, gente? E abala. O leãozinho, já a modalidade de leãozinho, é uma modalidade menor. É um problema que ele ainda tá pequeno, mas ele tem o potencial de virar um leãozão. Então, nós podemos, né, ter que nos confrontar com esse leãozinho, resolver essa situação. E a serpente é aquela espécie de animal sorrateiro, sagaz. Ele vem devagarinho, deslizando, e ele vai se enrolando na vítima, e aí outras vezes ela é venenosa, né? E o veneno corre ali silenciosamente nas veias. É claro que uma pessoa picada sabe, né? Mas para esse exemplo, é um veneno, né, que tá correndo silenciosamente dentro da gente. E ele pode afetar um casamento. Ela dá muito exemplo de adultério, enfraquecimento do relacionamento. Pode ser fofoca, justamente por esse envenenamento, né? Coisas sutis que vão acontecendo ao nosso redor e que vai minando. E eu quero ser rápida porque eu quero falar mais sobre a autoridade, porque aqui ele fala mais de uma vez, ela fala mais de uma vez sobre pisarás, calcarás, o texto, e ele dá ênfase sobre pisar. E quando você pisa, você domina. Para você pisar um leão e você colocar ele no lugar dele, você tem que ter autoridade. E aqui, olhando o tema central do texto, que é pisarás, ele fala assim nas referências do hebraico que eu encontrei: é pisotear, marchar, pisar até quebrar o arco. Sabe quando você pisa assim, ó? Quando fala que você vai calcar a cabeça, significa você pisar até quebrar o arco. Imagina ali, destroncar o leão e a serpente. Então, em função da autoridade que você tem. Só que, gente, usar autoridade é uma situação que, assim, eu sou bem ousada nesse negócio de dar ordem no mundo espiritual. Eu vejo as situações, e muitas delas eu tenho várias experiências de que realmente influencia. E eu já contei a história dos cachorros aqui na rua. Mas ainda assim, para uma iniciante, né? Eu me considero uma iniciante. Eu sempre vi aquelas irmãs do coque, assembleiana, falando: vamos marchar. E aquilo ali me causava, né, uma certa estranheza até eu passar por aqui, porque a marcha, se você parar pra pensar, ela é um sinal de oponência, de autoridade, né? E essa semana eu passei por uma situação que isso fez muito sentido pra mim.
apesar de eu ter alguma experiência e me interessar pelo assunto da autoridade espiritual, porque Jesus também deixou um bilhete pra gente. E é verdade esse bilhete que Jesus deixou, que ele fala assim, vocês terão autoridade sobre serpentes e escorpiões e o inimigo não lhes causará dano. Eu não anotei a referência desse versículo aqui, mas eu coloco nas descrições, na legenda do vídeo. E nós não somos treinados para marchar. Eu vejo, quando esse ano eu comecei a ler a saída do Egito e Moisés dialogando com o faraó, eu via falando muito assim, o Senhor dos Exércitos, ele separou o povo para sair do Egito em pelotões. E ao entrar na terra também, a primeira situação que eles tiveram foi marchar ao entorno de Jericó para uma fortaleza, né? Uma muralha gigantesca, oponente, caísse e ruísse. Então, e essa semana eu tava acordando, era antes das 5 da manhã, eu já tava com a mente bem ativa, organizando o que eu tinha que fazer no dia, e eu tive uma visão. E eu falei, opa, eu discerni que aquilo era uma visão, porque eu já não tava mais com a mente relaxada para sonho. E eu vi uma armadura. Eu trabalho numa cadeira de madeira dessa por causa da minha lombar. E eu vi, assim, em frente da minha mesa de trabalho, uma armadura encostada na cadeira. E na hora, eu falei assim, o senhor tá me mostrando isso pra eu me revestir? E eu fui me revestir da armadura, orei. Falei, Senhor, me prepara pra batalha. E quando chegou durante o dia, eu comecei a receber ataques na mente. E eu já estava gravando essa série do Salmo 91. E eu sabia que eu tinha que declarar a palavra, que eu tinha que reagir àqueles pensamentos, àqueles ataques, mas eles me entristeceram de tal forma que eu não tinha força. A tristeza minou todas as minhas forças. E eu fiquei assim durante alguns dias. Eu falava, Senhor, perdoa por eu estar com essa atitude. Senhor, me ajuda. E até que um dia eu falei assim, eu não posso ficar nessa tristeza. Eu não tô acostumada a ficar triste, abatida assim. Então aí eu comecei a recitar. Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. E isso virou o meu jogo. Porque talvez naquele momento eu não tenha ficado a pessoa mais alegre do mundo. Mas aquilo de certa forma me renovou, me revigorou. Eu fui, deitei. No outro dia eu acordei numa outra vibe. E eu comecei a declarar, a pedir para o Senhor como que eu deveria lutar e combater aquela situação, aquela fortaleza. E aí eu comecei a dar palavras de ordem, né, contra tudo aquilo que vinha me abater. Mas olha que coisa simples que levantou o derrubado, né? Declarar que a alegria do Senhor é a minha força. E eu estou em treinamento ainda. Nós não encontramos, né, nada assim que venha desenvolver. E é só o treinamento para autoridade, são as dificuldades do dia a dia, são os embates do dia a dia, aonde a gente vai tendo discernimento, aonde a gente vai batalha por batalha, né? E Israel, quando foi entrar na Terra Prometida, quando ele ia na força do Senhor, Israel ganhava. Quando Israel pisava na bola, Israel perdia. Então, batalha a batalha que você vai ganhando experiência na autoridade. E a autoridade, ela pode mudar a sua circunstância, ela pode mudar a realidade. Ela não só pode, como ela muda. Eu lembrei de um testemunho, mas esse vídeo aqui já tá muito longo para eu compartilhar. E eu tenho certeza que você vai transformar a sua realidade, declarando a palavra com autoridade para vencer as fortalezas que estão aí tentando te derrubar. Resolvido, meu problema não tá, porque a fortaleza, ela resolve, ela cai depois de alguns dias, né? Se você for pegar ali Jericó, eles marcham por 7 dias e a fortaleza cai no 7º dia. Então eu espero em breve vir com notícias, vir com testemunho para vocês de transformações que eu experimentei por persistir na autoridade do Senhor, por
pôr o leão no lugar dele. Obrigada por ter vindo até aqui nesse vídeo. Me ajuda a crescer esse canal. Se inscreve, curte, envia para uma pessoa que precisa ter a vida transformada. E Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.